O programa Câmara em Debate, em sua segunda temporada, dando sequência a esse diálogo com os vereadores aqui de Maceió, levando informação para você, aonde você estiver. Você pode acompanhar nas nossas plataformas, não é, de mídia, tanto no nosso canal no YouTube, também na TV Cidadã, também na TV Assembleia e na Rádio Senado, a novidade para essa segunda temporada. Estamos recebendo aqui no estúdio do Câmara em Debate o vereador Francisco Salles, do União Brasil, está aí em seu segundo mandato, hoje acompanhado aqui também do Washington Nascimento, ele que é presidente da Liga de Quadrilhas de Alagoas, a Ligal. Falar de cultura, já que o Chico também tem ligação com essa pauta. O vereador Francisco Salles, ele não participou da primeira temporada. Por conta de um imprevisto, houve a perda do seu pai, alguém, claro, de muita referência para a sua história, não foi possível gravar com ele. Então, por isso, ao contrário de outras entrevistas nessa segunda temporada, eu vou repetir aquela primeira pergunta que a gente fazia na primeira temporada para os nossos entrevistados. Quem é Francisco Salles? Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Eu gosto, é uma satisfação estar aqui ao seu lado. Francisco Salles é um filho de bebedouro que perdi minha mãe muito cedo, com 16 anos de idade, tive que começar a trabalhar muito cedo. Muitos hoje não acreditam, até por hoje eu ser um empresário, com mais de 200 funcionários dentro da minha empresa, ser vereador da capital, mas o Francisco Salles, ele saía de bebedouro para a praia para poder vender água mineral de pé, porque não tinha uma passagem para poder pagar. Ele é um cara apaixonado por essa cidade, muito focado em tudo que faz. Eu trabalho muito, sou muito dedicado, tenho meus objetivos e vou à luta para poder alcançar. Sou um empresário do ramo de alimentos, que resolvi me dedicar também à minha vida pública. Hoje estou há 6 anos na minha vida pública, com muita dedicação, com muito trabalho. Não sou um vereador que gosta de ficar em gabinete, por trás de 4 paredes. Eu gosto das ruas. Eu sou aquele vereador que gosta, onde tiver um problema, eu quero estar à frente para poder buscar soluções. Chico, e a gente chama Chico por conta dessa proximidade, mas é Francisco Salles, como ele é identificado, inclusive, aí no nosso painel aqui da Câmara de Vereadores. Mas você ganhou notoriedade ainda no seu primeiro mandato, e eu acompanhei como comunicador, comprando uma briga grande com uma mineradora muito potente, né? Estamos falando aqui da Braskem, em função do grave problema que ela causou na cidade de Maceió, inclusive no bairro de Bebedouro. Só lembrando, como vereador, o Francisco Salles fez uma CEI, equivalente a uma CPI, para investigar a Braskem e as consequências da ação de mineração, e também conseguiu incluir o bairro de Bebedouro naquele grave problema que até então só se falava do bairro do Pinheiro. Eu acho que eu fui testemunha de quando você falou pela primeira vez das rachaduras que alcançavam o bairro de Bebedouro. Alguns achavam que você estava fazendo muito alarmismo e posteriormente se confirmou, você estava correto. Aquela luta foi uma grande luta e continua sendo, né? De início eles falavam somente do bairro do Pinheiro, eles não reconheciam. Cheguei numa audiência pública no Senado, onde eu dizia que eu renunciava no mandato se eles me provassem que não tinha nada a ver com toda essa situação. Uma luta que não tem fim, uma luta que até hoje as pessoas estão sofrendo. Tem pessoas que deixaram suas residências há mais de 2 anos e até hoje não foram indenizados. É uma relação de compra e venda, onde somente o comprador, que é a empresa criminosa, que é a Braskem, dita as regras. Então, imagine, saia da sua casa, que eu vou te pagar quando eu quiser e quanto eu quiser. Então, isso é uma relação muito injusta, é uma empresa muito covarde, é uma empresa que destruiu a minha identidade, a identidade do meu bairro. Você tem ideia, eu estudei no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, onde minha avó também estudou lá, minha mãe estudou lá, eu e meus irmãos estudamos lá. Então, eles destruíram toda uma identidade, toda uma história. O bairro de Bebedouro é um bairro com muita raiz, é um bairro muito
onde as pessoas são próximas. E isso foi muito ruim. O que eu posso dizer é que eu vou continuar sempre vigilante. Hoje eu respondo 5 processos, ou seja, a empresa é a criminosa e ainda coloca os processos em cima de mim para poder de uma forma ou de outra, querer me intimidar. Mas ela não vai me intimidar, eu vou estar sempre firme e forte, defendendo os interesses daqueles que são as verdadeiras vítimas. Isso é importante, né? Ainda há uma situação atual que são as pessoas que resistem e aquelas que não foram alcançadas ainda, nem por nenhuma negociação, né? Há um processo de ilhamento social ali na região dos Flechais que está integrado também ao bairro do Bebedouro. Você continua acompanhando essa Exatamente. situação? Então, não só os Flechais de baixo e de cima, mas também a Marquês de Abrante, uma boa parte do bairro do Bom Parto, eles não querem reconhecer. Então, imagine, eles reconhecem uma parte de uma rua, o lado direito de uma rua, e o lado esquerdo eles não querem reconhecer. Então, isso é uma relação muito desgastante. Chega a ser incoerente, né? A Braskem, ela pertence ao grupo Odebrecht. Então, a gente não precisa falar muita coisa, porque o grupo Odebrecht já disse realmente o que é, uma empresa que era acostumada a comprar o silêncio de todos, uma empresa que financiava, e até hoje deve financiar, as eleições políticas dos maus políticos que nós temos aqui em Alagoas. É uma empresa covarde, criminosa. Então ela precisa, sim, de gente que realmente lute contra os interesses dela e que lute também por justiça. Mas vamos falar de outra coisa boa, né? Tá, que a gente trouxe aqui um convidado muito importante, o Washington Nascimento, presidente da Liga de Quadrilhas, que tem conhecimento do trabalho do Francisco Salles, e o Chico também conhece o trabalho dele. Como é que você conheceu o Washington? Você me diz que você é da sua quadrilha também. Eu sou um apaixonado pela cultura. As nossas julinas, as nossas quadrilhas, desde o meu primeiro dia como homem público, eu fiquei perto dessas pessoas do bem que a gente tem, realmente que representam a nossa cultura. Quando eu resolvi ingressar na minha vida pública, o que foi que eu fiz? Em vez de ir atrás daqueles cabos eleitorais que costumam fazer aquelas negociatas em época de eleição, de compra de votos, eu fui procurar as pessoas do bem, né? Fui procurar quem fazia cultura, quem fazia esporte. Para você ter ideia, só no ano passado eu coloquei mais de 200 mil de emendas impositivas na cultura. Esse ano já coloquei também mais de 100 mil reais na cultura. Então, eu sou um incentivador, eu sou um apaixonado, eu gosto da cultura. A cultura realmente ela transforma a vida das pessoas. Ela nos deixa felizes, mas ao mesmo tempo ela promove, né? Ela movimenta a economia. Faz inclusão, né? Você estava me falando que faz um trabalho de inclusão social com jovens da periferia, que muitas vezes, né, são esquecidos pelo olhar do poder público, mas está lá o movimento de quadrilhas resgatando também essa juventude. Pegando carona no que disse o Chico, né, o Francisco Salles, como é que você vê, né, de certa maneira, esse movimento que você acompanha tão de perto, Washington? Bom, Marcos, a Liga existe desde 2003, a sua fundação foi desde 2003, e de lá para cá ela só vem crescendo, as quadrilhas vêm cada vez mais avançando, mudando de forma. A gente começou no estilo matuto, hoje estamos no estilo além do recriado. É o festival, é a quadrilha, é o espetáculo. Hoje se considera o espetáculo junino. Então isso que as pessoas costumam dizer, mas a quadrilha agora não é como eu vi antigamente. Não. Então isso foi pensado. Isso foi transformado, é uma transformação. Uma evolução. Uma evolução das quadrilhas. E seria natural. É natural, como a escola de samba ela evolui. Então hoje em dia as quadrilhas ela tem até produção. São espetáculos tão grandiosos quanto as escolas de samba do Rio. São investimentos altíssimos. Tem quadrilhas que chegam a gastar quase R$500 mil com produção, com banda, com quadrilha, com figurino, com translado. Porque hoje em dia não só é a quadrilha. Antes era só a quadrilha se apresentando, aquela na Avantua, na IE, o tradicional.
Hoje há um investimento, há uma cadeia produtiva por trás dessa quadrilha. Com roupas improvisadas, né? Porque eu me lembro que o período junino você roupas pegava a calça jeans velha, né? Colocava os remendos, né? Isso. E não é mais assim, não é mais hoje é um figurino. Hoje é um figurino, é pensado a temática é trabalhada. Então, é uma cadeia produtiva que há por trás de uma quadrilha junina. Um investimento de 300, 400 mil, nesse meio tem banda, tem produção, tem costureira, tem estilista, tem figurinista, tem maquiador. Então, é uma cadeia hoje que depende da quadrilha junina. E esses 2 anos para a gente, sem quadrilha junina, foi prejudicado também esses profissionais. Quando o vereador fala que tem um olhar do parlamento, né, a partir do mandato dele para esse segmento, como é que você acha que é possível esse casamento? Se mais pessoas se envolvessem, seria maior ainda? Com certeza. O vereador, desde o seu primeiro mandato, ele vem investindo em cultura. Investir em cultura é economizar em saúde, em educação e segurança. Cada real que você investe, você economiza R$5 nesses 3. Então, se cada vereador destinar o mínimo possível de emenda para a Liga de Quadrilhas, para que a gente possa gerenciar e repassar esses valores para as quadrilhas juninas, o nosso movimento iria crescer, iria fortalecer ainda mais e iria trabalhar mais ainda essa cadeia produtiva, porque ela depende das quadrilhas juninas. Se chega investimento, vai chegar mais investimento para essa cadeia produtiva e ela precisa ter a rotatividade. Essa rotatividade também traz recursos para o município, porque as quadrilhas vão comprar aí tecidos, aviamentos em Maceió. Então, há uma rotatividade de dinheiro dentro da própria capital. Tem comércio, tem quem produz a roupa, tem o jovem que está envolvido, tem quem produz a coreografia, de todo mundo. É uma cadeia produtiva muito grande que vai circular o dinheiro, onde vai do comércio às pessoas que estão trabalhando para a própria quadrilha. Então, há necessidade de que esse investimento chegue também nas quadrilhas juninas. E o vereador ele não deixa a desejar em nada. Ele já colocou ano passado 200 mil, está colocando mais 100 mil. Quer dizer, se cada um fizesse a sua contribuição, nosso movimento seria muito maior, ou tão igual, ou igual às escolas de samba do Rio de Janeiro. São quantas quadrilhas filiadas à Ligal? São 45 filiadas à Ligal. Aí, no caso, estamos falando de quadrilha da capital e do interior. Capital e interior. Da capital são 21. Você me contava nos bastidores, o Francisco ouvia aqui, que para quem pensa que vocês só aparecem, né, no período junino, não é bem assim. Há um trabalho de bastidor que começa muito cedo. Né? Começa muito cedo. Acabou o São João, já reinicia o trabalho do ano seguinte. O planejamento começa após os términos do São João. Terminou o São João, então as quadrilhas já têm um planejamento para o ano seguinte, que é desde a confecção de figurinos, desde a produção, desde o seu cenário, desde a sua temática. Então começa daí e após esse trabalho de produção vai entrar os ensaios, que são de 7 a 8 meses, dependendo de cada grupo. Francisco, você é empresário, você sabe o quanto a organização empresarial fortalece a sua atividade. Você conhecia esse universo, eu estava falando como se fosse uma indústria, né? A indústria da cultura, do entretenimento. Mas é exatamente assim. Eles não param, é o ano inteiro. Acabou as festas juninas, encerrou em junho, julho ainda eles fazem algumas apresentações. Quando é em agosto já começam a ensaiar, já começam a discutir o tema, é muito interessante. Eu conheço bastidores das nossas juninas, eu sou daquele que gosta de ir para o ensaio, de incentivar, eu sou daquele que eu gosto de ver, eu não sou apenas, sou um patrocinador. Eu não apenas sou um incentivador, eu sou uma pessoa presente, que eu gosto de participar. Acho bonito o engajamento deles, a motivação, o empenho. Né? Porque fazer cultura hoje aqui no estado não é fácil. Né? São poucos incentivos e é mais motivação, né? É mais dedicação, empenho dos próprios componentes. Às vezes a gente se depara com componentes quadrilheiros, né, que passa o ano inteiro, divide o seu vestido ou a sua roupa em 6, 8 meses, 10 meses para poder pagar, então, com muito sacrifício, sabe? Talvez seja por isso, gosto, que seja bom, né? Porque também se fosse fácil, talvez a gente não tinha tanto empenho como a gente tem. Tanta evolução. Então, você falou até da área de segurança. Isso. Porque a área de segurança é uma social.
Você não conhecia esse lado, né? Que eles também apoiam e que acaba desviando o jovem de muita coisa ruim. Não tenha dúvida, é um grupo muito unido, é um grupo que tem toda a sua parte social, um grupo que eles se dedicam também de fazer o lado social. Muitas apresentações, distribuição de quilos de alimentos, eles mesmo fazem um mutirão. Alguns grupos juninos têm a parte do sopão, tem a parte de fazer as entregas de cestas básicas. Fala um pouco mais sobre isso. Esse lado social a Liga também faz, juntamente com as quadrilhas juninas. A parte social, já dizia alguns antigos, que mente vazia é cabeça do diabo. Então a ociosidade, ela causa isso nos jovens. Se você traz ele para um momento de cultura, de lazer, onde você possa mostrar a ele que esse lado obscuro não deve ser praticado por eles, então é o que a gente faz, é o que as quadrilhas juninas fazem, é apresentar a ele a cultura, a educação, porque cultura também é educação. É um lado social que a gente mostra, de trazer doações de cestas básicas, como a gente já fez ano passado. Esse ano a gente fez um evento com o senador Rodrigo Cunha, onde Salles esteve presente também, onde houve arrecadação de alimentos e vão ser doadas para as vítimas das chuvas. Então, são pessoas envolvidas nessas cadeias que também pensam no lado social, não só no seu figurino, não só na sua produção. Elas pensam e motivam aos grupos para que façam esse trabalho social também. O que é muito importante a gente também ver o outro lado. A gente não pode ver só o lado da quadrilha junina, a gente tem que ver um todo, e a gente trabalha esse todo, que é o lado social. A sociedade, ela também tem as dificuldades que nós temos também, e precisa ser ajudada dessa forma. De algum modo, o Francisco Salles é padrinho de uma parte da ideia, outros vão se envolvendo, mas você acha que o poder público poderia fazer mais? Porque, obviamente, o poder público tem lá o modo de compreender o período junino, mas poderia fazer um pouco mais, pelo que você coloca, né? Hoje a gente pode dizer que Quando eu falo poder público, eu não quero esquecer que a iniciativa privada poderia também, sim. Já que você fala em tantos custos, né, chegar junto. Né? Tanto o poder público quanto o poder privado, a iniciativa privada, ela também deveria adentrar desse movimento. O que a gente, hoje em dia, a gente se sente não realizado, mas satisfeito com o que vem sendo apresentado pelo prefeito de JHC, pelo município de Maceió. A gente vivia uma época que a gente não era recebido, não era representado, a gente não conseguia ter esse debate de secretário, de liga, de prefeito. A gente nunca conversou com o prefeito anterior. Vocês não eram vistos como movimento? Não era visto como movimento. A gente tinha uma conversa ao ano com o secretário, porque existia uma barreira, parece que ele era o cofre, dentro do cofre, o dinheiro dentro do cofre, e existia o cofre que a gente não conseguia passar dentro desse cofre. E hoje não, a gente tem livre acesso ao secretário, a gente conversa com o prefeito, a gente passa todas as nossos anseios que a gente tem ao prefeito, e nós hoje somos atendidos. Hoje a gente vive num movimento que a gente é atendido pelos nossos anseios, até por ter pessoas próximas como o Salles, que intervêm também nessas ações. Temos o secretário que é muito acessível, que é o João. Então a gente vive hoje o movimento em Maceió, num momento hoje de acessibilidade à Prefeitura de Maceió. Tem possibilidade de crescer. Tem possibilidade de crescer e há promessas de crescer. Nós saímos de valores de R$2.000, R$1.500 para R$4.500. Não é o ideal, mas houve um avanço. Esse ano as quadrilhas avançaram de receber 60, 90, teve ano que a gente não recebeu em 2014. Tivemos que vir para a Câmara, para esta casa, para abrir processo, para que na época era o Silvânio Barbosa, o falecido Silvânio Barbosa, trancou a pauta para que as quadrilhas juninas e os cocos de roda recebessem. Pudessem ter garantido. E hoje não, as quadrilhas juninas receberam no primeiro dia do evento, o dinheiro estava na conta. Então há um compromisso dessa gestão, do prefeito de JHC, com o secretário e com Francisco Salles, que foi gestor também, e foi chefe de governo, em cumprir o que foi conversado, o que foi prometido durante o início do trabalho do prefeito. Por que você acha que o poder público precisa olhar para esses movimentos que nascem espontâneos, mas que eles crescem tanto, né, que acabam ocupando um espaço que o próprio poder público às vezes não consegue? E eles têm um próprio critério de organização. E você, como ele lembrou, trabalhou como secretário, fez ponte nesse debate.
Você acha que o poder pode avançar mais? Como é que isso pode ser construído? O Washington já deu essa resposta. Quando você investe na cultura, no esporte, na educação, você economiza recursos para a segurança pública, para a saúde. A gente economiza, são gestões inovadoras que precisam avançar. A gente precisa pensar grande, pensar na base. O que é a base? A base é a nossa cultura, o nosso esporte, é a nossa educação. Eu vou te dizer com toda certeza, eu, como falei, perdi minha mãe muito cedo, eu agradeço muito ao esporte, né, por se tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, salva vidas, o esporte, a cultura, a educação transforma a vida das pessoas. Então, tudo aquilo que transforma a vida das pessoas precisa ser realmente incentivado. Ô Washington, quadrilha tem sede? Ou ainda não é uma realidade? A Liga de Quadrilhas hoje não tem sede. Isso já foi até abordado junto ao secretário, junto ao prefeito. Se houvesse algum espaço público que estivesse sem utilização, que fosse colocado à disposição tanto da Liga de Quadrilhas quanto de outras ligas que também não dispõem desse recurso para comprar uma sede. Então a gente não quer o patrimônio público, a gente quer que seja arrendado, que seja feita uma cessão de direitos para que a gente possa utilizar aquele espaço durante a nossa gestão e quem for o presidente aqui. Quem sabe até uma proximidade com a iniciativa privada, uma união de empresas. Isso. E aquilo ali ser descontado de imposto. Exato. Enfim, de acordo com a necessidade de vocês, um grande auditório. Né? A gente tem um anseio hoje, e já coloquei várias vezes para o prefeito, que era uma arena cultural. Nós não temos uma arena cultural em Maceió. Você vai em outros estados, existe quadrilhódromo. Profissional o ano todo? O ano todo, porque você não é para a Liga de Quadrilhas. É uma arena cultural para onde atende os anseios de toda a cultura, seja de artesanato, seja de cultura popular, seja de todos os segmentos, para que utilizem aquele espaço para a cultura. De forma permanente. Porque nós temos a praça de multi-eventos, mas a gente não pode utilizar porque 10 horas os donos da praia não permitem que você utilize o espaço para apresentar a cultura. Então a gente precisa de um espaço, e eu dei várias ideias ao prefeito, e uma delas foi o estacionamento de Jaraguá. Existem aqueles galpões ali que são de usineiros que não pagam impostos. Pega esses armazéns, utiliza para as ligas, repassa para as ligas, faz aquele estacionamento, uma arena, uma cultura, onde nós não temos um teatro municipal. Faz um teatro ali também. Você citava aqui os investimentos que são feitos na região norte em relação à disputa dos bois, né? Isso. E até onde se sabe, independente do dia das festas, quem visita aquela região, Francisco, eles passam em áreas onde tem apresentação de um lado e do outro. Porque como eles competem o ano todo, Parintins, e fomentam isso, né, em Parintins, então você frequenta um bairro X, tem um local para apresentação de um, e você tem a outra hora para ir do outro lado. Então podia ter, já que a sua ideia é fazer permanentemente, né, um espaço onde o roteiro dos ônibus incluísse talvez o final do dia, aquela apresentação, enfim, reunindo lá comida típica, o artesanato. Exatamente. A ideia é que se tenha um teatro, que se tenha um centro de exposições dentro dessa arena, onde possa contemplar todos os segmentos e atrair o turista também, onde possa ter apresentações no período de alta temporada, no mês de junho, pelo dia, ter apresentações locais de coco de roda, de quadrilha junina, onde possa atrair. Eu já repassei também ideias do próprio aeroporto, do próprio receptividade de navios, já começou essa receptividade de navios com a cultura. Então isso, você vai a Salvador, você é recebido pelas baianas, você vai em Pernambuco, é recebido pelo pessoal do frevo. O que é que nós temos aqui em Alagoas, que é nosso, o coco de roda? Porque o coco de roda não faz a receptividade nos aeroportos, na rodoviária. Então tudo isso é formas de você movimentar a cadeia produtiva também. É impressionante. O Washington Nascimento, presidente da Liga de Quadrilhas, convidado aqui pelo Francisco Salles. Conversa boa, conversa que rende, né? Já está caminhando aí para o final, não posso deixar de concluir essa conversa com você, Francisco, falando mais de economia também, não que esse papo não tenha
A gente falou mais de economia do que de cultura. Eu aprendi que cultura agora casa com a economia. Muita coisa. Obrigado pela sua presença e pela sua aula. Obrigado a você. Com esse tema. Incentiva a profissionalização. Você colocou parte do seu trabalho aqui como vereador também com foco nessa área. Fala um pouco sobre isso, Francisco. Olha só, eu queria, Marcos, dividir esse momento com você e dizer o seguinte. Hoje o Brasil está vivendo um momento muito complicado, onde muitas das pessoas estão desempregadas, estão desocupadas. Os auxílios emergenciais matam a fome e eles não podem acabar em hipótese alguma. Os auxílios agora emergenciais precisam ser realmente permanentes. As pessoas já não conseguem mais viver sem esses auxílios. Só que isso, para mim, do meu ponto de vista, não é o modelo ideal. O modelo ideal seria o homem sair para poder trabalhar, o esposo, e a mulher sair para poder trabalhar. Os filhos irem para escolas e irem para as creches. A gente precisa transformar a vida das pessoas e os auxílios não transformam, só matam a fome. A gente precisa incentivar a agricultura, a gente precisa incentivar a geração de emprego e renda. O nosso estado ele é muito bem localizado. Nós estamos no meio dos principais estados do Nordeste. Está no meio de Pernambuco, da Bahia, de Sergipe, onde a gente precisa incentivar as indústrias. Eu fico muito triste quando a gente vê a busca de prefeitos no Sul e no Sudeste para poder trazer indústrias para as suas cidades. E a gente não tem isso. A gente chega a rodar os municípios do nosso estado e a gente vê que a prefeitura é aonde mais emprega dentro da cidade. Isso é um verdadeiro absurdo. A prefeitura não é para poder fazer isso. Aí quando muda o gestor, aí o grupo que estava com emprego sai, o outro fica. É um rolo desgraçado. Para você ter ideia, os nossos agricultores precisam ficar se mendigando para poder passar uma máquina na propriedade dele, para que não comprometa realmente as sementes, as plantações. Então isso a gente precisa incentivar. Eu tenho um supermercado, tá? E eu fico muito triste quando todas as vezes que eu vou no Ceasa, onde eu vejo que 95% das verduras, das frutas que são comercializadas aqui em Maceió, vêm de outros estados. Eu estava essa semana agora negociando macaxeira para vender lá no meu supermercado. Aí eu perguntei de onde é essa macaxeira. Ela disse, é de lá de Pernambuco. Vem de Pernambuco. Isso é uma palhaçada, chega a ser uma palhaçada. A gente não incentivar isso. Tanta gente passando necessidade, tanta gente, com meio mundo de terreno que a gente tem. A gente precisa incentivar o emprego. Comércio, o emprego ele transforma a vida das pessoas. Imagine, Marcos, uma família com 3 filhos, mulher, marido, 3 meninos dentro de casa sem fazer nada o dia inteiro. É só confusão. Agora imagine o modelo ideal, ele saindo para poder trabalhar, antes de ir para o seu trabalho, deixar os seus filhos nas escolas, deixar os seus filhos na creche, vamos se encontrar de noite. Certeza da alimentação. Certeza da alimentação, a dignidade, né? Porque o emprego, quando eu digo que o emprego, ele transforma as pessoas. Não tem nada melhor do que você sair de casa, tomar um belo banho, tomar o seu café, ir trabalhar e voltar para casa para poder ficar com sua família. Isso é algo incrível, isso transforma a vida das pessoas. Na escola tem acesso à cultura, né? Também. Uma coisa pode nascer nas escolas. Pode nascer nas escolas. Eu acho que a primeira semente é essa mesmo. Você é muito defensor do consumo do comércio local. Eu pratiquei isso durante a pandemia e foi algo natural, porque a gente queria evitar ir nos supermercados. Não, vamos nos mercados dos bairros, né? A planificação, que às vezes hoje elas têm mais estrutura do próprio bairro. Por que isso é tão importante? Olha só, as multinacionais, as empresas grandes que vêm de fora, eles ganham dinheiro aqui na nossa terra e vai gastar lá nos Estados Unidos, vai gastar em outros países. O empresário alagoano, Marcos, ele ganha aqui, investe aqui e gasta aqui.
Então é a história do José, que compra no mercadinho da Josefa, que compra na padaria do Joaquim, que vai no salão de beleza do Samuel. O dinheiro precisa circular aqui dentro do Estado. As pessoas precisam entender que quanto mais eles compram nas empresas alagoanas, mais empregos eles geram, mais fomento à economia, mais desenvolvimento. A gente tem aí vários supermercados que são do povo alagoano. A gente tem vários açougues, várias farmácias. Então eu sou um grande defensor da geração de emprego e renda de alagoanos, empresários alagoanos, de raízes alagoanos. Francisco Salles, União Brasil. Não é? Hoje a gente falou de política, de economia e cultura, que tem a ver com economia e política também. Aprendemos um pouco mais. Queria agradecer sua presença, agradecer a presença também do nosso querido Washington, ele que é o Washington Nascimento, presidente da Liga de Quadrilhas, e dizer para você que acompanhou esse Camarim Debate que essa é a nossa missão, apresentar para você o que é que acontece aqui nos bastidores da Câmara e principalmente na atuação também dos vereadores. Francisco, até uma próxima oportunidade. Washington, prazer conhecê-lo. Até uma próxima oportunidade também. E você nos siga nas redes sociais e também, claro, em todas as plataformas aí que estão apresentando o nosso programa, TV Senado, TV Cidadã e também na TV Assembleia, além, claro, da Rádio Câmara. Até uma próxima oportunidade.